Gente, esse bate-papo aconteceu no dia 24 de janeiro de 2021 e em respeito à psicóloga Daíse, aos inscritos do canal e a você que está nos assistindo, eu quero compartilhar com vocês esse momento que para mim foi mais que muito especial. Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no Parque da Cidade, aqui em Salvador. Vimos aqui com o intuito de bater um papo com a psicóloga Daíse. A gente vai estar falando um pouco sobre a questão da pandemia, a questão dessa doença, o Covid-19. E a gente vai querer saber dela um pouquinho, na verdade, o que é que está acontecendo, se está existindo algum trauma. Ela que é uma psicóloga de nome, a gente quer saber, na verdade, se algum trabalhador que ela atende está com algum transtorno referente a essa doença, o que é que ela tem feito. Então, eu apresento vocês Daíse Marques. Olá, tudo bom? Eu sou Daíse Marques, psicóloga, né, formada pela Universidade da Unime, em Lauro de Freitas, e pós-graduada em Gestão Estratégica de RH. Sobre a pandemia, é fato de que ainda estamos vivendo, né, tem um cenário que ainda é instável, né, tanto aqui no Brasil como no mundo. E de fato, uma doença, né, que a gente não conhece, né, que o mundo ainda não conhece, mas que traz o isolamento como uma das formas de prevenção e de cura, que é o isolamento social e que, claro, mexe muito com a saúde mental. Então, assim, é muito interessante esse bate-papo que a gente vai ter aqui com a Daíse, porque na verdade a gente vai estar falando de uma situação, né, que pode se acometer em qualquer pessoa, não tem idade, certo? E agora com essa doença, na verdade ela veio de certa forma até para que a gente possa aprender como a gente pode lidar com a nossa própria mente, né? Então existem alguns passos que a gente pode estar fazendo para que a gente não venha ter esse problema de saúde mental, de ter que ser tratado com remédio. Claro que tem alguns casos que são diferentes, né? Na verdade, eu falei no vídeo até anterior, Daíse, que eu tive uma depressão e que eu tive que fazer uso de medicamento. Mas em alguns casos não vai ser necessário fazer uso dos tópicos, né? Do remédio. E aí coincidiu, né, que a gente está aqui vai finalizar essa entrevista com você, esse bate-papo. Eu deixo bem claro que eu não sou jornalista, tá? E a gente está tendo, na verdade, um bate-papo, mas que, na verdade, também a gente vai estar ajudando as pessoas que estão do outro lado, né? E coincidiu que esse mês é o mês Janeiro Branco, onde a gente fala sobre a saúde mental. Aí eu queria que você, se você pudesse falar um pouco sobre esse mês de janeiro, a saúde mental, que na verdade não é só um mês, o mês apenas representa digamos, esses sintomas, mas aí eu queria saber de você um pouquinho sobre a questão do Janeiro Branco. Cada mês, né, a gente traz o enfoque, né, traz um debate na sociedade sobre alguma causa, né? E a saúde mental, ela entra como o bem-estar, né, tanto físico quanto psíquico mesmo, né? A saúde mental, ela envolve todos os aspectos da vida do indivíduo. Porque, claro, o cérebro é ele quem funciona, é ele quem organiza as emoções e, consequentemente, lida também com o funcionamento de todo o nosso corpo. Então, falar de saúde mental é falar de uma área do nosso corpo que é tão importante quanto a física. Na verdade, ela traz uma importância muito maior para o funcionamento de todas as questões envolvendo o indivíduo. Não só ele como indivíduo, mas nas relações sociais também, né? A saúde, né, que é o bem-estar, tanto social quanto do próprio indivíduo, ele leva as questões tanto de transtornos quanto de doença, quanto da própria saúde mesmo, né? A preservação da saúde. Então, Janeiro Branco é um alerta que se traz, né, para a sociedade, para essa discussão, de que é necessário sim cuidar da saúde mental, que é um tema que pouca gente aqui a gente trabalha, né? Dá importância, a gente vai no médico, né? A gente trata outros sintomas a nível físico, mas a gente muito pouco fala com um psicólogo, fala com um psiquiatra. As questões emocionais, elas ou não são discutidas ou elas não são tratadas
até pelo senso comum mesmo, de que coisa de psicólogo é coisa de maluco, saúde mental é para alguém que tem um transtorno mental, e não é. Saúde mental deveria ser um tema tratado como qualquer outro. Como você vai no dentista ou vai num clínico geral, você ir no psicólogo, porque é importante sim e determina toda a saúde do corpo. Ótimo. Então, Day, assim, eu vou estar fazendo algumas perguntas a você que eu acho que são coerentes com o tema, né, que a gente está trabalhando, na verdade, a questão do coronavírus. Como é que ficou, como é que está a saúde do trabalhador, uma vez que você atende trabalhadores de determinadas empresas. E aí eu queria saber, na verdade, de você, Day, se está existindo algum transtorno, se algum trabalhador veio te procurar orientações ou algumas informações que você pudesse estar ajudando essas pessoas nessa questão mesmo dessa pandemia, né? Dessa doença. Atualmente eu tenho uma empresa que é a Fine Talent, ela é responsável pelo recrutamento e seleção de pessoas, né, de parceiros para o consórcio Magalu. Então eu não estou fazendo atendimento psicoterápico. Mas a percepção que eu tenho, né, desde quando começou a pandemia, é que houve sim uma desestruturação psíquica, tanto dos trabalhadores quanto dos próprios candidatos, em virtude da insegurança do momento. Né? Eu não sei como é que eu vou agir amanhã, eu não sei como é que vai ficar meu emprego, como é que vai ficar a nível, né, de vida mesmo. Então houve sim uma instabilidade emocional e psíquica, tanto dos profissionais quanto de candidatos. Vieram, né, a gente teve sim algumas pessoas que entraram em contato com a gente só para conversar, para pedir orientação, para acolhimento mesmo. Então sim, tiveram, né, os próprios funcionários mesmo que eu lido no dia a dia pediram, né, que a gente fizesse uma live para contar um pouquinho como é essa dinâmica, o que fazer, tanto a nível de ansiedade quanto de depressão, esse turbilhão de emoções, né, desde o início de fevereiro até hoje que a gente vive, né, de março, por exemplo. E sim, né, as pessoas elas se desestruturaram, Sim. Né? Não sabendo como é que vai ficar no dia a dia. Então foi uma informação atrás da outra. Aconteceu no mundo inteiro ao mesmo tempo e ninguém sabia quando é que isso ia passar, né? Sim. Foi um dia após o outro, de fato. Então quando as pessoas elas chegam até nós, a gente faz o acolhimento, né? A gente procura saber o que é que está acontecendo, quais são os sintomas, o que é que está se passando. A gente tenta fazer o primeiro atendimento, eu tento fazer o primeiro atendimento, o acolhimento. E como eu não estou fazendo atendimento psicoterápico, eu acabo encaminhando para alguns colegas. Mas sim, a pandemia ela chegou, né, de muita surpresa aqui no Brasil e fechando tudo, né? Então os trabalhadores eles receberam esse impacto, né, da ausência, né, do trabalho, do efetivo, da vida como um todo. E isso sim mexeu bastante. Então, na verdade, alterou todo o processo, né? Alterou. Não posso dizer que alterou 100% da massa, mas assim, boas pessoas ficaram com alguns sintomas, né? E assim, você, não sei, acho que acredito que você já falou a questão de que forma vocês estão tratando esses pacientes. Você falou primeiramente o acolhimento. Mas após esse acolhimento, existe algum roteiro que a pessoa, eu não sei se bem que um roteiro, mas assim, existe alguma, como é que eu posso falar? Alguma descrição que as pessoas podem estar fazendo, algo assim, tipo, primeiro você faz isso, logo em seguida você faz isso, entendeu? Além do acolhimento, existe mais alguma outra forma que vocês estão trabalhando a mente desse trabalhador? Cris, eu acho que a gente pode falar com certeza que 100% da humanidade ela foi afetada pela pandemia. A gente não tem conhecimento de um local que não foi, porque até os índios estão sendo afetados pelo coronavírus. Então 100% das pessoas que têm, né, o convívio social, elas foram afetadas pelo Covid, né, pela pandemia no caso. E todo o cenário contribuiu para essa mudança de mentalidade, né? De maléfico, né, que eu trago de prejuízo à saúde mental, que é o foco a nível de trabalhador, traz muito a questão da dificuldade de conviver no dia a dia, né? Tanto no ambiente de trabalho, porque tem aquelas pessoas que entraram, né, naquelas de neurose mesmo, de não querer contato com ninguém, de ficar 100% dentro de casa, de até as compras do mercado trazer em casa, e aquelas pessoas que lidaram muito bem, não, é só uma gripe.
Então houve esse contraponto, né, das pessoas que se importaram muito e daquelas que não. Então as empresas inicialmente elas ficaram, né, retraídas, depois veio o home office, então foi toda uma estruturação que as pessoas passaram para se adaptar. E eu ainda nem digo que as pessoas se adaptaram a isso, né? Houve sim uma desestruturação das pessoas, tanto a nível de empresa como a nível de indivíduo. Eu não acho que a gente consegue separar o que é trabalho, o indivíduo trabalho, do indivíduo vida social. Né? Até porque as questões de trabalho elas ficaram muito intrínsecas à própria vida do indivíduo. Sim. E em relação, por exemplo, o indivíduo que foi para o home office, que levou o trabalho para dentro de casa. Sim. Né? E aí misturou todas as dinâmicas. Né? Ele tem um horário de trabalho, mas, por exemplo, ele foi privado do contato social, que é passar pelos corredores, falar com um, falar com outro. As questões da vida individual dele também ficaram muito mais potentes. Em relação à orientação, depende muito de cada indivíduo, né? Cada um reagiu de uma forma, cada um continua reagindo de uma forma. Então seria muito imprudente da minha parte dizer uma fórmula de como agir nesse momento. Mas claro, né, que os transtornos de ansiedade, por exemplo, a ausência de sono, o sono demais, os transtornos alimentares, existem algumas ferramentas que a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, quando eu fiz, né, a live com o pessoal do trabalho, eu falei assim, olha, começa a identificar o que está diferente, né? Se eu estou dormindo mais ou se eu estou dormindo menos. O que é de fato o impacto que está trazendo na minha vida em manter uma rotina. Mas assim, é sabido que as rotinas alimentares elas vão modificar, né? Você ou vai comer mais ou vai comer menos. Então, quanto mais estratégias você utilizar para manter uma alimentação mais saudável, para que o seu corpo responda melhor, manter o seu nível de consciência mais ativado. Então, por exemplo, quem não está dormindo, né, procurar tomar um chá, desacelerar no final do dia. Quem está dormindo demais, tentar fazer alguma atividade física mesmo dentro de casa, para que o seu corpo ele volte ao equilíbrio hormonal, né? E aí volte aos poucos a rotina, né, da própria vida e entre na dinâmica. A gente já está há quase um ano, né, nessa rotina. A gente ainda não está adaptado, né? Porque a gente ainda fala assim, quando a vida voltar, eu vou fazer isso. Quando as coisas voltarem a acontecer, eu vou ter determinado comportamento. O fato é que a gente não sabe quando é que isso vai voltar. Então é importante que se viva o hoje. Isso. O que é que eu posso fazer hoje para manter a minha saúde? O que é que eu posso fazer hoje para voltar aos poucos à vida que eu tinha de atividade física, de alimentação, de convívio social dentro, né, das possibilidades, né? Manter sim o isolamento social, porque a gente está voltando a aumentar os casos, mas que dentro da normalidade as coisas voltem a acontecer. Dai, você acredita então que as pessoas agora, com essa calamidade, né, digamos assim, as pessoas elas vão ficar mais atentas aos sinais que a nossa mente nos alerta? Porque eu acredito que a nossa mente fala com a gente, mas ela também só fala com você a partir do momento em que você conhece seu corpo e que você se conhece. Não precisa o outro falar, vai ao médico que você está doente. Não, você mesmo tem que se conhecer. Então você acredita que essa pandemia também foi uma forma das pessoas se alertarem mais para essa questão da mente, o quanto é importante a gente cuidar da nossa mente? Com o isolamento social, né, as pessoas elas passaram mais tempo consigo mesma. Então, a percepção do próprio corpo, a percepção das suas limitações, o que você gosta, o que você não gosta, o que você valoriza, aquilo que você não valoriza, as questões familiares, as relações sociais, elas ganharam uma proporção muito maior. Então, eu acho que um dos benefícios da pandemia foi isso, né? A possibilidade e a capacidade de você se enxergar, né? De respeitar o seu próprio corpo. De você falar assim, poxa, eu gosto disso, eu tô sentindo falta disso, sinto falta ou não sinto falta, eu consigo passar muito bem com essa questão. E a saúde mental, ela entra num fator de reconhecimento próprio, né? Daquilo que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer e os próprios sinais que o corpo dá no dia a dia. Então eu acho que um dos benefícios, né, se se pode dizer benefício, mas eu gosto de tirar muitas lições boas das adversidades e para crescimento, evolução do próprio indivíduo, é isso, é a capacidade de se identificar, né, de se perceber, mesmo no seu momento, com toda a dificuldade do isolamento, mas sim, eu acho que essa é uma das grandes lições que pode se dizer, né, de olhar para as questões do seu próprio corpo.
tanto a nível emocional, psíquico, quanto a nível fisiológico mesmo. Né? Essa necessidade de dormir, né? As pessoas começaram a privação de sono por questões outras, né? De ansiedade, depressão, ou volume de trabalho, ou cobranças mesmo. Mas sim, o corpo ele começou a falar com muito mais intensidade, e as pessoas começaram a observar esses sinais também com muito mais intensidade. E a valorizar isso também, né? Então a gente vê, por exemplo, que as pessoas começaram a modificar os ambientes da casa, né? Colocar mais vida. Então a gente vê que o aumento das pessoas cultivando plantas para trazer vida dentro do ambiente de trabalho foi muito maior, foi positivo. Pessoas mudando, pintando a própria casa, então trazendo mais cor, mais vida, porque sim, de fato elas passaram a conviver consigo mesmo. Então sim, eu acho que foi um ponto muito positivo da pandemia, a questão da valorização da saúde mental. E assim, Dai, e assim no momento, já que você trabalha assim com essas pessoas, com esses trabalhadores, né, de algumas empresas, teve alguma situação relacionada ainda ao coronavírus? Teve alguma situação assim extrema, ou alguma situação que você queira relatar pra gente, que você acredita que é importante a gente passar essa informação pro pessoal que está em casa nos assistindo? Eu acho que de situação extrema que a gente vive hoje é a questão do pessoal da saúde. Não só da saúde, mas como os serviços que não pararam, né? Eu falo de segurança pública e saúde. Essas são as pessoas que estão no limite do extremo, né? O extremo das possibilidades. E encarar essas pessoas como heróis traz outros impactos também. Né? Então, por exemplo, quando a gente supervaloriza as pessoas da área de saúde, a gente precisa pensar que eles não são tão valorizados assim e que essa carga de trazê-los como super-herói traz de que eles não podem errar, por exemplo. Então traz, além do fluxo do aumento de trabalho, a necessidade de dar vida a quem precisa. E ausência de erros, né? E somos humanos e passíveis disso. Né? Então eu acho que um olhar mais humano para as pessoas de saúde são os casos mais extremos que a gente ouve falar. Então pessoas que estão no limite das suas possibilidades, tanto de atuação quanto o próprio físico mesmo. Né? Graças a Deus a gente já teve um alívio, né, de trazer a vacina para cá, mas a rotina elas continuam muito intensas. Então quando eu falo assim do home office, tem pessoas que foram para casa, mas que já estão voltando. O pessoal de saúde não, foi o ano inteiro nesse fluxo, né? Verdade. Teve os picos, mas a gente está voltando. Então o pessoal que descansou no final do ano, que teve férias, o pessoal de saúde não. Eles continuam 24 horas ali, sempre em pico, né? O Brasil ele não teve um declínio da curva muito acentuado. Então as pessoas de saúde foram, eu acredito que foram ao extremo das possibilidades e ainda estão, né? Porque os números eles voltaram a subir. Então eu acho que o acolhimento do pessoal de saúde, um olhar, né, para as pessoas que necessitam utilizar o ambiente de saúde, trazer essa humanidade para o dia a dia. Ok. Então, Dai, assim, na verdade, se eu pudesse, né, como eu falei anteriormente, eu ficava aqui no finalzinho todo aqui da tarde conversando com você para saber mais coisas, porque é interessante a gente agregar mais conhecimento, né? A gente não ficar só naquele mundo ali, assim, infelizmente ou infelizmente, a gente não vai poder ficar aqui até mais tarde. Conversando sobre essa questão da pandemia. Eu acho que, na verdade, as pessoas têm que se cuidar sim, dar uma atenção especial à mente, porque a nossa mente, ela é nossa joia rara. Se a gente perder a nossa mente, a gente não vai ter mais controle sobre as coisas, né? Então, é melhor que a gente faça agora esse controle, tenha esse cuidado com a nossa mente, do que mais tarde a gente vem se tornar, digamos assim, um louco, né? Porque ninguém, na verdade, está escape disso. Qualquer pessoa pode surtar, eu espero em Deus que não, mas é normal do ser humano isso acontecer, né? Às vezes tem situações que a gente fica sabendo que uma pessoa, fulano de tal, surtou, aí você diz, como assim que surtou? Né? Então assim, a gente fica realmente sem acreditar que isso é possível, e é possível sim isso acontecer. Então a gente tem que se cuidar agora, é tudo um conjunto, né? É alimentação, é exercício, é a questão da interação. Hoje a gente já não pode mais se abraçar, não pode fazer o que a gente fazia anteriormente, mas em algum momento vai existir isso, né? Então assim, eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Você não hesitou, você disse eu vou. E assim, eu só tenho que agradecer porque, na verdade, isso vai estar agregando, né? Não assim, como eu falo assim, não é questão de quantidade de pessoas inscritas no canal.
é a qualidade da informação. Então, se eu estou passando essa informação, eu acredito que as pessoas que vão assistir vão estar se identificando com esse tema que tá tão polêmico, ainda está polêmico, né? Agora a gente está vivenciando a questão da vacina, né? Então, assim, eu quero te agradecer muito pela sua presença. Você foi muito bacana em ter vindo aqui no Parque da Cidade, aqui em Salvador, que é um lugar assim maravilhoso para passar uma tarde, para bater papo com os amigos, fazer um lanche. E você está aqui nesse momento, poderia estar em sua casa com sua família, você veio. Então, assim, eu te agradeço de coração, tá? E que você realmente continue fazendo o seu trabalho da forma perfeita como você faz. Nunca trabalhei com você, mas você já palestrou na empresa onde eu trabalhei e foi assim muito bacana, as pessoas se identificaram bastante com você. E eu gostaria de saber de você, Dai, se vai ser possível deixar seu telefone de contato, seu e-mail, se as pessoas vão poder entrar em contato com você, de que forma você vai poder estar ajudando essas pessoas que estão nos assistindo, ou não, entendeu? Que aqui não existe obrigação, mas se vai existir essa possibilidade. Cris, eu acho que de lição a gente consegue tirar da pandemia o enxergar o outro, né? Todo mundo tem as suas questões, todo mundo foi impactado pela pandemia. E entender, né, as questões do outro, eu acho que é a chave para a gente se tornar um indivíduo melhor depois que tudo isso passar. A gente viu os casos de suicídio aumentando, a gente viu a violência doméstica aumentando também, a nível fisiológico mesmo e mental desorganizados, né? Então é compreensível, né, quando você tira a possibilidade do outro de ir e vir, a liberdade, quando você traz um contexto de insegurança, é muito difícil, né? Então as pessoas elas precisam enxergar o outro na limitação do outro mesmo, né? Sim. Você falou, né, que as pessoas elas surtaram. De fato, muitas pessoas se desorganizaram, né, na questão da pandemia, por trazer muito em voga a questão do eu, a questão da insegurança, das privações. E não é que a gente já passou por isso, né? A gente ainda está passando por isso. Então entender as questões que norteiam a vida do outro é bastante importante. Em relação, né, a contato, sim, né, eu acho que é um dever de todos, né, tanto da área de saúde, enfim, de qualquer área, é a disponibilidade de atender o outro, e mais como psicóloga, sim, né. Então você tem o meu contato, pode disponibilizar, tá? Tem nas redes sociais, eu tenho hoje, né, o contato da empresa que é voltado, né, para pessoas, na nível de trabalho. Então, assim, a gente está à disposição, né, para aquele que precisar. Eu não faço psicoterapia, né, atendimento. Sim. Mas o acolhimento é dever, né, de todo cidadão acolher o outro. Então, como profissional da saúde, da psicologia, da saúde mental, sim, a gente faz o acolhimento, entende qual é, dependendo da circunstância, a gente acolhe de forma mais próxima para fazer os direcionamentos, né? Então, eu estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito contente todas as vezes que sou convidada, porque é muito bacana você conseguir alcançar o outro, sim, né? E isso que é importante, você conseguir transmitir para o outro, né, não só esperança, mas informação, mas possibilidade de manter a saúde mental, né? De manter a vida, a qualidade de vida como um todo. Isso. Então eu estou à disposição, você pode passar meus contatos sim, né? Fica na descrição do vídeo. Isso. E é isso, pessoal, muito obrigada, eu espero que tenha aprendido, né? Que passe informação mesmo, que a informação é vida. Isso. Então, pessoal, se vocês gostaram desse pequeno bate-papo aqui com Daís, é um pequeno porque é muito rápido. Vocês deixam o like de vocês, compartilhem essa informação que é muito importante. Eu vou deixar a informação do telefone, Instagram e tudo mais de Daís na descrição do vídeo, tá certo? Ativa o sininho. E eu espero que vocês gostem mesmo, porque eu já amei o nosso tema aqui, que é falando sobre essa questão do coronavírus, como é que está a mente do trabalhador. Então, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.